Pessoal, estamos de volta aqui nos estudos da Lei 11.172. Vocês estão acordados aí, né? Então vamos voltar. Eu sei que é cansativo, eu falei isso no outro bloco, mas foquem a atenção total, porque é assim que a aprovação ocorre, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui a gente vai falar dos princípios da Lei 11.172, que se trata da política do saneamento básico em relação ao estado da Bahia. Bom, a política estadual de saneamento básico, ela será fundada com base nos seguintes princípios. E agora a gente vai acompanhar cada um desses princípios para entender a forma como o saneamento básico será prestado para a população. Universalização do acesso. Bom, isso a gente já falou bastante aqui. A universalização corresponde ao conceito de todos devem ter acesso aos serviços de saneamento básico para uma vida digna, para uma vida salubre, para uma vida saudável. Então, a universalização nada mais é do que o direito de todos de serem atendidos pelos serviços de saneamento básico, tá bom? Integralidade das atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados. Então, aqui é a integração dos serviços das atividades de saneamento de forma que propicia à população o acesso na conformidade de suas necessidades, ou seja, que os serviços de saneamento, eles atendam aquilo que a população necessita. É isso sim que é importante. As necessidades da população devem ser atendidas por meio das ações de saneamento. Simples. Controle social. Controle social a gente já falou em outras aulas e já falou no bloco anterior no que ele se refere, né? O controle social nada mais é como a participação da população na prestação de serviços públicos, e seja nesse caso em relação ao saneamento básico. Isso pode ocorrer por diversos meios, por meio da participação em audiências públicas, em consultas, em órgãos deliberativos que tenham a participação de pessoas que representem a população, isso tudo de forma a melhorar, a otimizar os serviços que estão sendo prestados, também em relação ao saneamento básico. Então, o controle social nada mais é do que o controle a ser exercido pela sociedade. E este também é um dos princípios do saneamento básico. Ele vai ser exercido através dessas formas, como eu expliquei para vocês, mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, representações técnicas, participações nos processos de formulação de política, planejamento e avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. Simples, né, pessoal? Bom, regionalização. O que significa isso? É o planejamento, a regulação e a fiscalização e prestação dos serviços de saneamento em economia de escala e pela constituição de consórcios públicos integrados pelo Estado e pelos municípios de determinada região. A regionalização é o serviço observando as necessidades daquela região específica e sendo realizada por meio de consórcios públicos e que integrem a participação de dois entes da federação, os estados e os municípios, de forma que, em conjunto, eles possam entender melhor as necessidades daquela região específica, que às vezes se relaciona ao clima, à questão da população que ali habita, das necessidades daquele pessoal daquela região. Então, isso é a regionalização do serviço de saneamento. Bom, isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque isso aqui é o fortalecimento da empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, ou seja, a empresa para o concurso que vocês estão aqui prestando. Então, acho bom a gente lembrar, né, que um dos princípios da política de saneamento vai ser o fortalecimento da Embasa, ou seja, da empresa que presta o serviço de saneamento. De que forma a Embasa vai ser fortalecida? De forma a viabilizar o acesso de todos ao serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive em regime de cooperação com os municípios. Então, o fortalecimento da Embasa é no sentido de fazer com que ela possa prestar os serviços de uma forma mais ampla, cada vez maior, de forma a buscar que todos tenham acesso. E isso pode ser feito por meio dos regimes de cooperação com os municípios. Como eu disse para vocês, em relação à questão da regionalização, os municípios são importantes porque eles sabem, eles conhecem as suas necessidades próprias. Então, é bom que o Estado tenha esse contato com o município e a Embasa também possa fazer esses convênios, essa cooperação com o município para que
conheça as necessidades de cada região. Então, mais um princípio é o fortalecimento da empresa baiana de águas. Por questões óbvias, acho que essa é um detalhe que vocês devem lembrar, porque pode ser objeto da prova de vocês. Bom, outros princípios decorrentes das diretrizes nacionais estabelecidas para o saneamento básico, principalmente objetivando o cumprimento de metas da universalização pela maior eficiência e resolutividade. Então, pessoal, podem ser adotados outros princípios que também sejam necessários ali para a prestação do serviço de saneamento, sempre lembrando que o objetivo maior é a universalização, ou seja, a prestação de serviço com acesso a todos, e também o cumprimento de metas para que se torne um serviço mais eficiente e resolutível, né? Que seja efetivo ali naquilo que ele deve prestar para o cidadão. Sigamos, não durmam aí, hein? Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se universalização a garantia de que todos, sem distinção de condição social ou renda, possam acessar os serviços públicos de saneamento básico, observando o gradualismo planejado da eficácia das soluções, sem prejuízo da adequação às características locais, da saúde pública e de outros interesses coletivos. Pessoal, é óbvio que a universalização deve garantir a todos o acesso. Não é porque a pessoa mora numa região mais isolada, em uma localidade geográfica mais de difícil acesso, ou em razão de ser uma população que tem menos recursos para pagar pelos serviços de saneamento. Isso não pode ser uma justificativa para limitar a prestação do serviço de saneamento básico. O saneamento básico é necessário para que a pessoa viva num ambiente saudável, num ambiente salubre. A gente viu isso no começo da lei. Então é muito importante isso. A condição social ou renda que eu destaquei aqui para vocês não pode ser determinante para afastar o serviço de saneamento básico daquele cidadão que esteja nessa região. Legal? Vamos em frente. Bom, o que é a cooperação pela lei? A cooperação estabelecida no artigo 9º diz o seguinte: o Estado da Bahia, por meio de sua administração direta ou indireta, cooperará com os municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento básico. Ou seja, o Estado vai agir em conjunto com os municípios para prestar os serviços com qualidade, observando as necessidades, que foi o que eu disse para vocês agora há pouco. Então, o que deve ser observado para essa prestação de serviços? Apoio ao planejamento da universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Simples, deve ser feito um planejamento prévio para que se busque a universalização dos serviços, e isso deve ser feito em conjunto o Estado da Bahia com os municípios. Oferta de meios técnicos e administrativos para viabilizar a regulação e a fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, especialmente por meio de consórcios públicos. Bom, isso aqui é importante, a gente vai explorar mais à frente, mas o consórcio público, ele vai ser um meio utilizado pelo Estado para poder delegar, ou seja, para poder deixar com que outro o ajude a prestar aquele serviço. Quem seria esse outro? Uma empresa pública, enfim. Nesse momento, eu acho que não cabe a gente conceituar quem prestaria os serviços. É importante que vocês conheçam que ele pode ser delegado e que o consórcio público é um instrumento que pode ser utilizado em relação a isso, para que outro ente, outra empresa possa prestar o serviço de saneamento básico, como no caso da Bahia, a Embasa o faz. E isso é feito o Estado fornece a prestação, delega, na verdade é a palavra certa, a prestação desse serviço por meio dos consórcios públicos, tá bom? Então, só para vocês entenderem o que é um consórcio público. Prestação de serviços públicos de saneamento básico através de contratos de programas celebrados pelos municípios com a Embasa, na vigência de gestão associada, autorizada por convênios de cooperação entre estes entes federados ou por contrato de consórcio público. É o que eu disse para vocês. Acima a gente já definiu isso, o contrato de consórcio público é exatamente o instrumento por meio do qual vai ser prestado o serviço público de saneamento básico. Nesse caso aqui, em relação aos municípios, eles vão fazer esses contratos com a Embasa para prestar os serviços públicos, para prestar o saneamento básico, que é um serviço público, em relação às suas regiões. Certo?
Execução de obras, de ações, inclusive de assistência técnica, que viabilizem o acesso à água potável e a outros serviços de saneamento básico em áreas urbanas e rurais, inclusive vilas e povoados. Ou seja, devem ser implementadas obras para que o saneamento básico chegue até mesmo as regiões mais distantes. As regiões, sejam elas urbanas e rurais, sejam regiões que tenham o acesso completo, podem ser vilas ou povoados, enfim. Se for necessária a realização de obras para isso, essas obras devem ser realizadas. Vamos lá. Programas de desenvolvimento institucional e de capacitação dos recursos humanos necessários à gestão eficiente, efetiva e eficaz dos serviços públicos de saneamento. Então, devem ser desenvolvidos programas que mostrem como será feita essa gestão, como será realizada a prestação desse serviço, a forma que devem ser capacitados os prestadores dos serviços que trabalham nas empresas, para que seja sempre um serviço prestado com qualidade, como o cidadão tem direito. Bom, eu coloquei aqui uma observação como importante e eu peço que vocês observem o conteúdo dela. Neste artigo, que foi o artigo 9º que a gente está estudando desde lá de cima, consta a determinação da cooperação que o Estado da Bahia deve prestar aos municípios na concretização dos serviços de saneamento básico. Já conversei com vocês sobre isso, a importância, porque cada um conhece melhor as suas necessidades e para isso é importante que haja um trabalho cooperativo entre os dois entes da federação, que é o que está dito aqui. Deve ser feita uma ação integrada entre os entes da federação na prestação do serviço de saneamento básico. Legal? Bom, aqui a gente já vai entrar no capítulo 3º que diz do Sistema Estadual de Saneamento Básico. O que é o Sistema Estadual? O artigo 10 nos vai dizer: fica instituído o Sistema Estadual de Saneamento Básico, constituído pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que possuam competência relacionada ao saneamento básico. Assim estruturado, então, o sistema nada mais é do que o órgão que vai estabelecer as diretrizes do saneamento básico. E ele é formado pela seguinte composição. Isso é um pouco chato, porém é necessário que vocês tenham conhecimento. Como eu disse, pode ser cobrado na prova, então é importante que vocês atentem para isso. Órgão superior, que é formado pelo Conselho Estadual das Cidades, com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora da política estadual de saneamento básico. Então, o órgão superior vai ter a importante função de, primeiro, planejar de que forma vai ser feita essa prestação do serviço de saneamento básico, consultiva, consultar os órgãos envolvidos, consultar a população em relação às suas necessidades específicas, e fiscalizador, ou seja, ele vai fiscalizar se a prestação de serviço público está sendo adequada. Isso aqui é muito importante quando houver a delegação do serviço para uma empresa, como para a Embasa. Então, vai caber ao órgão superior fiscalizar se esse serviço público está ocorrendo da forma correta, da forma como deve ser. Órgão coordenador, que é formado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR, com competência para formular, coordenar e implementar a política estadual de saneamento básico, bem como monitorar e avaliar a execução de suas ações. Aqui é bastante simples, é um órgão que vai coordenar e ele está abaixo do órgão superior. Então, ele vai trazer as medidas efetivamente que serão adotadas pela política estadual de saneamento básico. Órgãos executores, o próprio nome já diz, são aqueles que efetivamente vão pôr a mão na massa, que vão executar os serviços, são os órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual responsáveis pela execução das ações relativas à política estadual de saneamento básico, ou seja, são os órgãos que vão efetivamente prestar o serviço. Bom, aqui eu vou trazer para vocês um capítulo que fala do planejamento, ou seja, o serviço público vai ser prestado e para isso deve haver um planejamento, certo? O que deve conter neste planejamento? E a gente tem aqui no artigo 12 da lei. Bom, ele deve conter o Plano Estadual de Saneamento Básico previsto no artigo 229 da Constituição do Estado da Bahia. Bom, e o que nos diz o artigo 229 da Constituição da Bahia? Ele cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico, ou seja, o órgão responsável pela prestação dos serviços, que trata-se, mais uma vez, de um órgão deliberativo e tripartite, ou seja, que está dividido em 3 partes, com representação do poder público, associações comunitárias e associações, entidades profissionais ligadas ao setor de saneamento básico, que, dentre suas competências, deverá formular a política e o plano estadual de saneamento básico, ou seja, este órgão
vai ter a importante função de agregar todos aqueles que estão relacionados ao serviço de saneamento básico, sejam os executores, sejam as associações das comunidades que conhecem as suas necessidades específicas, e ali está a questão do controle social, que eu falei lá no começo para vocês, que é a participação da sociedade ali no momento da prestação do serviço público, vai reclamar, vai dizer na minha região precisa mais disso, daquilo, enfim. E essa é a composição do Conselho Estadual, certo? Então, o Plano Estadual de Saneamento Básico, ele é previsto aqui pelo Conselho Estadual de Saneamento, que está no artigo 229 da Constituição Estadual. Vamos em frente, ainda dentro da questão do planejamento. O que deve ser feito? A elaboração do plano em cooperação com os municípios, que são os planos regionais de saneamento básico. Aqui é bastante simples, a gente já falou, eles cooperam, o Estado coopera com os municípios de forma que todos conheçam as suas necessidades específicas. Então, quando for elaborado o plano, ele deve ser em conjunto dos municípios e ser um plano regional para que atenda às necessidades específicas de cada região, certo? Aqui a gente tem o inciso 3, o apoio técnico e financeiro do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, à elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Então é importante que o Estado apoie tecnicamente e financeiramente cada um dos municípios quando forem elaborar os seus planos municipais de saneamento básico, porque o município depende desses recursos do Estado para prestar o serviço público que lhe diga respeito. Certo? Bom, o processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, bem como o recebimento de sugestões e críticas por meio de consultas ou audiências públicas. Então, para elaborar o projeto de prestação do serviço de saneamento básico, é necessário que componham esse projeto os estudos que vão ser realizados na região para poder amparar esse plano, né? E, na verdade, dentro desse estudo, podem também conter sugestões e críticas que vão ser recolhidas nas consultas ou audiências públicas, que vão ter a participação do povo, da sociedade, dos órgãos que estão prestando aquele serviço. Então, isso é importante para tornar o planejamento bastante completo e que sejam conhecidas todas as necessidades, as deficiências, a forma como o serviço é prestado naquela região, as condições climáticas que possam interferir nisso. Então, por isso, a realização dos estudos para conhecimento técnico da área em que está sendo elaborado o projeto, o plano para a prestação de saneamento. Parágrafo único. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. Então, prazos são coisas que costumam ser cobradas em prova, infelizmente. Então, é importante que vocês tenham conhecimento que os planos de saneamento básico, eles devem ser revistos num prazo que não pode ser superior a 4 anos, ou seja, eles devem passar por uma revisão periódica, pelo menos a cada 4 anos, não pode passar disso, não pode ser, por exemplo, 4 anos e 2 meses. Ele pode ser revisto antes, mas no máximo a cada 4 anos deve ser revisto para ver se mudou alguma coisa, se alguma coisa naquela região foi alterada, se o serviço precisa ser modificado para ser melhor prestado, enfim, essa é a necessidade da revisão. Eu vou fazer uma pausa com vocês e a gente já volta já com o último bloco para encerrar o estudo da Lei 11.172.